Olá, o título da minha comunicação é Marinheiro de Primeira Viagem, uma narrativa feita de narrativas. Para iniciar a série de abordagens acerca do escritor pernambucano Osman Lins, recorro ao seu livro publicado em 1963, intitulado Marinheiro de Primeira Viagem, que foi meu foco de estudo para a realização de minha dissertação de mestrado apresentada na Universidade de São Paulo. Um livro que está esgotado, mas poderá ser encontrado na estante virtual, por exemplo. Digo isso para aqueles que tenham interesse em acompanhar com maiores detalhes os vídeos que farei sobre o livro. Na minha concepção, Marinheiro de Primeira Viagem é o marco fundante da literatura exponencial de Osman Lins. É nessa obra que o autor se definiu como aquele escritor que não estava disposto a repetir fórmulas antigas. Mostrou que seu objetivo era inovar literariamente, o que passou a ser a sua obsessão. Os seus leitores sabem disso. Nada de velhas fórmulas, nada de repetir o que já havia encantado o leitor. O escritor não pode se acomodar diante do feito. Essas são questões que todos os leitores das obras de Osman Lins se dão conta. Ao se ter em mãos Marinheiro de Primeira Viagem, à primeira vista, o leitor se depara com 202 breves narrativas, independentes, ligadas à experiência do autor na Europa. Quando por lá ele esteve, em 1961, por um período de 6 meses. A construção desse livro se deve a essa fase em que Osman Lins ficou hospedado em Paris como bolsista na Aliança Francesa e das inúmeras viagens por várias cidades e países europeus. As cuidadosas anotações das visitas aos lugares, museus, filmes e peças teatrais a que assistiu, encontros com escritores franceses, entre outras experiências, Osman Lins as transformou em literatura. O leitor, ao procurar se inteirar de uma determinada situação por ele narrada, não passará pela experiência de ler o diário de viagem do autor, mas terá a experiência de acessar verdadeiros mini-romances a serem explorados. Em cada um, o leitor viverá a experiência da exponencialidade da obra osmaniana. Em cada uma dessas narrativas, elas são desafiadoras. Elas se desdobram, se aprofundam, quanto mais nós nos aproximamos do texto, tal a relação intertextual entre elementos culturais e os fatos vividos por Osman Lins. Sobre a elaboração do livro, da entrevista que o autor deu ao jornalista Esdras do Nascimento, em 26 de 8 de 1963, ele afirma que, quando pensou em escrever Marinheiro de Primeira Viagem, não pretendeu dar um tom de saudade, de lamentação, o clássico recordar é viver, e sim, escrever é esquecer. O escritor estava tão sobrecarregado das memórias, dos sentimentos, de tudo o que viu e viveu na Europa, que não conseguia retomar sua rotina. Tal foi aquela pausa na própria vida que o encheu de encantamento. Como declarou Osman sobre o livro, para evitar a incômoda intromissão de mim mesmo ante meus próprios olhos, coloquei a narração da viagem na terceira pessoa. Sabemos que o narrador em terceira pessoa é um ele, de quem se fala, né? Continua Osman Lins. O que me trouxe ainda outras vantagens: quebrar meu pudor, permitir-me falar um pouco mais à vontade de coisas muito íntimas e aproximar o gênero viagem do gênero romance. Na mesma entrevista, Osman Lins continua: tomei outras providências, eliminei do livro
a priori, a descrição de tudo que o possível leitor, acaso viaje, venha a descobrir, ou possa ler em manuais de turismo, nas enciclopédias ou em compêndios de geografia. Meu livro não trata do permanente, é do transitório que se ocupa, do único, do que não virá a repetir-se. Não iria cometer a impertinente asneira de dizer como é a Torre Eiffel, né? Ele continua. Desculpa, eu digo, né? Sem dúvida que o leitor encontrará particularidades vividas por Osman Lins, mas ele as justifica, diz Osman. É certo, descrições de coisas que não mudam, no sentido em que são imutáveis para nós. Referem-se, porém, às coisas dificilmente encontráveis. Certo restaurante escondido numa pequena rua de Amsterdã, o quarto de um pequeno hotel em Tours, enfim, foram situações que o motivaram a atenção, que motivaram a sua atenção literária. Esse é o ponto que nós precisamos ressaltar. Então, Osman Lins se ateve a tudo que o motivou literariamente. E ainda mais, continua Osman a dizer nessa entrevista, não é meu desejo que o possível leitor de Marinheiro de Primeira Viagem venha procurá-lo com a ilusão de viajar através de suas páginas. Desejaria que ele abrisse o livro com uma expectativa de outra natureza, a meu ver, legítima, a de ler um livro, pois é isto, afinal, o que pretende ser o meu trabalho, um livro, uma obra literária. Assim é, sem dúvida, uma obra literária. Mas o livro abriga em seu bojo outras 202 preciosidades literárias a serem exploradas. Trata-se de uma história feita de 202 outras histórias. Marinheiro de Primeira Viagem, é uma narrativa composta por outras narrativas. Essa concepção, essa estratégia do fazer literário osmaniano em mostrar a unidade e o seu desdobrar-se do mesmo, aparecerá em Avalovara, tanto com Anneliese Roos, a quem subsistem tantas cidades, por ser ela uma mulher feita de cidades, quanto no pássaro Avalovara, um ser composto de pássaros miúdos como abelhas. Marinheiro de Primeira Viagem é um livro emblemático na produção literária de Osman Lins, inclusive pela introdução da forma geométrica em sua obra. Aliás, Osman Lins declarou ter sido sempre atraído por elas. As 202 pequenas, breves histórias estão assentadas sobre um círculo. Isso evidencia pela ligação entre a primeira narrativa, a última. Vale lembrar que o círculo é uma forma que remete ao tempo mítico do eterno retorno. Nada mais emblemático do que aliar a experiência de Osman Lins no velho continente a uma vivência mítica. Por ora, eu fico por aqui. Quero dizer que Marinheiro de Primeira Viagem é uma obra que oferece muitas abordagens. Algumas delas apresentarei aos poucos, de acordo com as comunicações. Gostaria de fazer alguns lembretes finais e pedir que se inscrevam no canal. Não deixem de curtir. Se ficaram dúvidas, podem escrever. Terei prazer em responder. Ativem o sininho para serem avisados das novas postagens. Ajudem o canal Poética e Filosofia a ir para a frente. Até o próximo encontro.